Mais um podcast do Andros chegando para invadir a sua tela, a tela do seu celular, da sua Smart TV e do seu computador. E neste episódio eu vou ter um papo cabeça interessante, que eu sempre tive muita curiosidade, que é a ufologia. Existe vida fora do nosso planeta? Alexandre Lauzide, esse cara de nome lindo, é que vai tirar essas dúvidas. Tudo bem, Alexandre? Seja bem-vindo ao podcast do Andros. Obrigado. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigado, Andros, pelo convite aqui. É um prazer estar com você no seu blog. Alexandre, Lauzide, qual é a origem? Francês. Francês. Meu avô era francês, era padre, né? Padre, era padre. Meu avô era padre. Aliás, meu avô não, meu bisavô era padre, veio para o Brasil, lá em Belém do Pará, né? E conheceu uma brasileira, largou a batina, casou e aí deu origem aos Lauzides. Mas a pronúncia é essa mesmo, Lauzide? Lauzide. Lauzide. A-U em francês tem um som de E. Em francês tem muito essa coisa assim, né? Lauzide. Isso. Ô Alexandre, deixa eu começar te perguntando, como se forma um UFO? É o quê? É um dom? Estuda astronomia? De onde vem esse interesse? Como é que é isso? Fala pra gente. É o seguinte, basicamente você já nasce ufólogo, né? Algo em você, as experiências que você passa na vida, tem algumas que eu passei, né? Que validaram isso aí. A partir do primeiro avistamento que eu tive, em Olinda, eu estudava no antigo colégio Bairro Novo, eu estudava astronomia, como era uma cadeira eletiva, essa aula era à noite, dada pelo professor Antônio Barata, da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje ele já está aposentado, né? Eu o visitei uns 3 anos atrás, ele estava já bem, assim, velhinho, né? Enfim, nós éramos 4, eu, o professor Barata e mais 2 outros colegas, né? Não vou mencionar o nome deles aqui, por questão de privacidade. Mas, enfim, aí, em um determinado momento, em uma dessas noites de, como é que chama, de estudo, né, de astronomia, nós tínhamos um telescópio e tal, estávamos já organizando para ir embora. Aí eu perguntei para ele, professor, existe a possibilidade de ter algum ser de outro planeta visitando a gente? Essa minha pergunta foi feita porque eu tinha visto uma reportagem na TV Globo, naquela época, né, em 1970, quando eu cheguei aqui em Recife, que tinha pousado uma nave no interior da Bahia. E fiquei aquele bicho bastante curiosidade, né? Eu disse, não, Alexandre, não pode porque, veja bem, o único planeta que tem atmosfera na zona habitável é a Terra, a Marte não tem, e Vênus também não tem, impossível e tal. Aí o professor, de repente, vinha de outra galáxia, disse, olha, Alexandre, aí vinha a parte científica da coisa, né? E veja bem, a estrela mais próxima é Alpha Centaurium, ou próxima a Centaurium. Se você viajar na velocidade da luz, leva 4 anos, isso ele me falando, né? Leva 4 anos para a pessoa chegar até lá. E não tem combustível, alimentação, oxigênio e tal. E estou me referindo aqui na década de 70, né? Na verdade foi 1977. Tem uma ligação aí com essa data muito específica, depois eu vou falar por quê. Uhum. Veja bem, aí ele disse, não, para você ter uma ideia, Alexandre, a luz leva cerca de 8 minutos para vir do Sol até a Terra. Por exemplo, se eu desligar o Sol, né, e vai levar 8 minutos para apagar tudo aqui. E ao religar o Sol, vai levar 8 minutos para a luz chegar até a Terra. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Ela daria 7 voltas na Terra em 1 segundo. Você pega o seu celular, passa uma mensagem para alguém que está na China, e já recebe lá instantaneamente, porque viaja nessa velocidade. Então, você imagine só o que é viajar por 4 anos nessa velocidade. É impossível. Rapaz, quando foi de repente, algo me chamou a atenção. Em cima. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como foi essa experiência desse avistamento e qual era a tua idade nessa época? Eu tinha 17 anos na época. 17 anos. Isso em Olinda? Em Olinda. Qual parte ali de Olinda, para ficar claro pra gente que está assistindo? Bairro Novo. Bairro Novo. Tanto é que o nome do colégio é Colégio Bairro Novo. Sim, Bairro Novo. Era, né? Enfim, aí eu olhei para si e vi um objeto se deslocando em zigue-zague, a nossa cabeça, né? Estava aí o professor Barata conversando, aí eu chamei a atenção dele. Professor, o que é aquilo ali em cima? Ele chegou a ver também. Chegou a ver também. Não só ele chegou a ver, como os outros 2 colegas que estavam lá na frente desmontando o telescópio. Caramba! Foi.
Aí chamei os dois, pessoal, o que é que ele ensina na cabeça da gente? Né? Aí estava uma certa altura e em zigue-zague mesmo. Ficou um tempão lá. Tempão. Mas era meio que rasante, assim? Não, tu lembra a distância? Mais ou menos, sei lá. Aproximadamente, sei lá, 1 quilômetro de distância, aproximadamente. Relativamente perto, né? E era arredondado, cor laranjada, e se destacava muito com o fundo, com o céu. Né? E ele estava lá, assim, tum. E de repente foi-se embora. E a gente foi embora, cada um. E a partir dali, sabe, eu fiquei mais curioso ainda. Fui morar nos Estados Unidos, fui fazer faculdade lá. Aí lá tem mais informação. Tinha, na época, mais do que havia no Brasil naquele momento, sabe? Inclusive, tinha um programa chamado Encounters. Tem uma coisa bem interessante que me lembrei agora. Como as coisas vão se formando, você vai sendo conduzido. Meu ramo é hotelaria. Eu sempre fui gerente geral, ou gerente de hotel, toda a minha carreira, né? Hoje em dia eu não atuo mais. Então, na ocasião, eu era gerente residente do Sheraton nos Estados Unidos, em Atlanta, né? Aí, ao passar na frente de um salão de eventos, eu ouvi uma mulher gritando. Caramba, o que foi que houve? Né? Aí fui para o meu gerente de alimentos e bebidas, que era o coordenador do evento. Né? Disse, o que estava vendo ali naquela sala? Tem uma mulher gritando lá. Eu disse, não, Alexandre, ela está sendo submetida a uma regressão hipnótica feita por Bud Hopkins, é um psiquiatra famosíssimo nos Estados Unidos. Ele se tornou especialista em fazer essa regressão em pessoas que foram abduzidas. E caramba! Aí, rapaz, eu fiquei com medo naquela ocasião, porque a experiência dela não foi nada boa, pelo jeito. Né? Quando há uma resistência, foi que no caso dela, né? A gente pode falar muito sobre a abdução depois, né? Ela tinha passado por uma situação bem traumática mesmo. E o meu gerente também me relatou isso, olha, vou falar uma coisa para você, mas só para você, não fala isso para ninguém. Eu também fui abduzido, ele me contando. E falou da experiência dele, né? Aí ele falou, Alex, o meu apelido lá é Alex, né? Alex, tu vê na TV fechada um programa chamado Encounters. Encontros, mas não é encontros com Fátima Bernardes, não. É encontros com o extraterrestre. É um assunto mais interessante, né? Do que o programa da Fátima. Enfim, eu comecei a pesquisar. Foi então que eu, nos canais de TV, no History Channel, no Discovery Channel, na TNT, e comecei a ver esses programas. E, inclusive, teve um que depois eu vou falar. Fica à vontade. Né, estamos aqui para isso. Mas em outro momento, sobre o que mudou na minha vida aquele programa que eu vi sobre a abdução. Mas eu te perguntar, Alexandre, essa foi a primeira vez que tu falou aí em Olinda, né? Essa foi a primeira vez que tu avistou, teve esse avistamento, ou teve outras? Porque tu contou aí o caso da mulher que foi abduzida. Mas e avistamento teu, depois dessa experiência? Depois da juventude, com o passar do tempo? Conta pra gente isso aí. Bom, vou contar a questão da abdução primeiro, né? Sim. Que uma coisa tem a ver com a outra. Sem dúvida. Veja bem. Tá lembrado do programa que eu falei, Encounters? Sim. Teve um determinado episódio da pessoa sendo abduzida que eu parei, respirei fundo e disse, rapaz, isso aconteceu comigo. Foi. Aí eu já morava, antes de ir para os Estados Unidos, né? Veja bem, eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade e esse programa de TV me fez lembrar de uma coisa que eu não tinha imaginado que podia ser uma abdução. Vou falar sobre essa coisa. Eu tinha recém-chegado, morava já sozinho, né? Dividindo um apartamento com duas pessoas, né? 3 quartos, cada um no seu. Eu trabalhava na época no turno da tarde, 3 às 11 da noite, né? E eu ia para casa, tomei o banho, comi alguma coisa, aí fui dormir. Aí que a coisa aconteceu, foi por volta das 2 da manhã, mais ou menos. Sempre acontece meio que na madrugada essas coisas, né? Não necessariamente, viu? Não necessariamente. Eu conheço muitos relatos que é mais na madrugada, para deixar a coisa ainda mais assustador. Aí o que aconteceu? Eu até pesquisei um pouco sobre essa coisa, porque podia ser a paralisia do sono, mas não era. Porque existe um fenômeno que eu vou relatar já. Sim. Eu ouvi um barulho
tá? É bem interessante isso aí, viu? Porque vou ter que mudar como se fala, de datas para se encaixar no final. Aham. Ouvi um barulho. Ainda bem que estamos gravando pela manhã. Acabei de tomar o café da manhã, né? Ainda bem que essa gravação está acontecendo de manhã. Enfim, eu vi um barulho e aquele me despertou. Pá, quando eu abri os olhos, rapaz, eu vi tudo claro no quarto. Tudo claro. Tudo claro. Eu não enxergava os móveis. Era assim, uma luz leitosa, clara, e eu estava totalmente congelado. Assim quando eu não Paralisado mesmo. Frisado, mas como? Paralisado mesmo. Como a paralisia do sono, que a gente tenta se mexer e não consegue. Não consigo mexer nada. Exatamente. A diferença foi que eu ouvi na minha cabeça, não é no ouvido não, é na cabeça que você ouve. Uma espécie de telepatia. Uma espécie de telepatia. Está tudo bem, não se preocupe. Está tudo bem. Foi Rapaz, mesmo, meu coração cara? acelerou. Nossa, Meu que coração- experiência maravilhosa. Meu coração acelerou e eu comecei a rezar. E falou no teu idioma, né? Pra tu entender, claro. Não é idioma, é o entendimento que eles passam aí, é como se fosse dentro da sua cabeça. Você fala assim, olha, tá tudo bem, fica tranquilo. Aí foi quando eu comecei a rezar, eu não sei se eu desmaiei ou eu realmente dormi. Acordei no outro dia e disse, rapaz, eu vou me embora desse apartamento. Esse apartamento é mal assombrado. Mas isso tu já estudava ufologia? Já entendia, não? Não estudava. Foi antes de ir para os Estados Unidos, isso aí que ocorreu. Aí, Isso deixa a coisa ainda mais, eu não sei se essa é a palavra correta, pior, né? Porque se você já tem uma experiência sobre isso, você vai identificar o que está se passando com você naquele momento. veja bem, eu só fui saber que se tratava de uma possível abdução já em 1987, lá nos Estados Unidos, quando eu era gerente. Porque eu estava, essa ocorrência que eu teve lá no hotel, né? Fui levado a pesquisar sobre abdução, né? E aí me despertou. Mas até então eu disse assim, olha, se aconteceu comigo, eu não quero me lembrar, porque eu me lembrava da mulher que estava gritando lá. Eu vou começar a gritar aqui também. Vai que eu... Já pensou, se eu começar os gritos aqui, os vizinhos vão chegar aqui e vai acabar com isso. Vai que o negócio foi assim comigo, eu não quero me lembrar, não. Aí passaram os anos e tal. Vim para o Brasil aqui em 96. Eu acho que a única opção nesse caso é gritar, né? Tentar E correr. paralisado nem consegue, né? Não consegue, né? Nem gritar, nem correr. Aí, veja bem. Dito isso, né? Aí formei a Braufonet, que é uma rede internacional de pesquisa de ufologia, né? Nós somos uma rede... Logo após esse caso. Não. Em 2018. Tá. 2018, Sim. né? Formei esse grupo e um hipnólogo fez parte... aliás, foi convidado nesse momento, ele foi convidado para dar palestra. Mas só pra gente entender, como ficou essa situação? Tu tava lá paralisado, estava acontecendo, e como é que você errou isso? Ou tu vai chegar lá? Eu dormi, acordei no dia seguinte, pensando eu que o apartamento era mal assombrado. Sim. Não me lembrava de mais nada, só até onde eu te falei, né? Sim. Aí, resultado, veja bem. Aí eu fui convidar um hipnólogo que se dizia ter contatos com extraterrestres. Acho que não ele, mas as pessoas que se submetiam a um tratamento usando a hipnose, tá? E ele foi dar uma palestra e em seguida disse, olha, eu estou dando um curso e gostaria de convidar o pessoal aqui, né, para fazer parte desse curso. Era um curso pago, né, sobre hipnose e tal. Aí eu fui lá, nesse curso que estava num hotel aqui em Boa Viagem, fui lá nesse curso e aí que o negócio começa a ficar bem interessante. Ele estava explicando um processo da expansão da consciência. E tinha uma senhora que não estava entendendo o que era isso. Aí, como ele me conheceu já do evento, disse, o senhor poderia vir aqui, sentar aqui na cadeira e passar uma experiência prática aqui para explicar para essa senhora? Tudo bem, me levantei, fui lá, a pessoa aplaudiu, né? Já fiquei também envergonhado. Vou fazer o que aqui, né? Aí ele sentou um cara aqui do meu lado, estava semi-hipnotizado, que era o assistente dele, e mandou eu pegar a minha mão assim com a dele, né? Entrelaçado. Eu digo, opa, bicho, o que é isso, né? Você vai até brincar com ele. Mas não, quem está hipnotizado é o cara. E ele chegou para mim e disse, relata, pensa aí num dia na tua vida aí. Eu nunca tinha falado nada sobre esse caso que eu te relatei agora. Sobre essa abdução, ou possível abdução, né? Aí, pensa quando você tinha uns 20 anos de idade,
um dia da escola ou na faculdade, alguma coisa assim. Pensa nesse dia especificamente. Aí eu me lembrei dessa ocorrência no apartamento. Eu já sei qual dia que eu vou relatar. Você pode relatar para essa pessoa que estava dando a mão? Tá, relato sim, tá aqui, vou relatar. Aí expliquei para ele. A pessoa hipnotizada. A pessoa hipnotizada. Aí quando terminei de explicar, de repente ele jogou o corpo para trás, abriu a boca. E eu fiquei assustado com aquilo ali, porque a minha consciência... Eu já estou apenas com o relato. Imagina viver esse momento. Impressionante, cara. E o mais interessante foi que tinha uma pessoa filmando, veja bem. Aí ele começou a relatar, o hipnólogo perguntando a ele. Na verdade, minha consciência estava expandida para ele captar o meu pensamento. Ou seja, aquela coisa da telepatia, novamente. Né? Basicamente é uma espécie de telepatia, uma espécie né? de telepatia. Coisa telepática. Aí ele pegou e disse, não, eles estão investigando ele. Ele falando, investigando a mim. Abriu minha boca, tal. Eles estão investigando, lhe investigando. Ou seja, ele estava dizendo... Os seres de outro planeta. Exatamente, estão investigando a mim. Aí, de repente, ele... No braço, né? Eu só quebrei o meu braço 2 vezes, eu era um menino muito danado, né? Uma foi uma queda... Só duas? Só 2. Uma queda... Apenas 2. Uma queda de um muro e a outra foi jogando futebol, né? Com os mais velhos. Sempre foi desse tamanho, grandão, mas era jovem, na época eu jogava com os adultos. Enfim. Aí, a outra coisa foi sentindo frio. Ele dizia que estava muito frio, falta de ar no ambiente em que eu me encontrava naquela noite. Ele relatando que eu estava sentindo falta de ar e muito frio. Né? E qual foi a outra coisa? Aí o hipnólogo me permitiu fazer pergunta para o assistente dele sobre essa ocorrência. Aí ele disse, tá bom. Aí eu perguntei, por que eu? Por que eu? Era essa a pergunta que eu ia fazer agora. Por que investigando você? Por que eu, né? Aí ele pegou, fez assim, ó, por causa dessa frequência mental. Aí eu perguntei, nesse momento desse dia, eu estou no meu quarto? Mas essa frequência mental, o que seria, Alexandre? É o que? É um dom que você tem? Eu não sei. Porque eu também queria passar por uma experiência dessa. Eu acho que eu não tenho essa frequência. Segundo me foi explicado pelo hipnólogo, é a forma que o meu pensamento vibra, né, que eles captam e até mesmo eles podem até usar os seus olhos para tipo um controle remoto. Eles sabem, nós estamos falando aqui, né? Eles podem estar vendo o que nós estamos falando através dos meus olhos. Foi isso que foi me explicado, né? E aí eu pergunto, porque eu estou no meu quarto nesse momento, desse dia, ele disse, não, você está lá em cima. Aí explica a falta de ar e o ambiente frio. Né? Aí a terceira pergunta foi, quantos... Ou seja, você está lá em cima nesse momento, ou seja, saiu do corpo, é isso que eu estou querendo falar para a gente? Eu acho que meu corpo foi levado. Meu corpo foi levado por inteiro. Tanto é que eu senti falta de ar e frio. Essa falta de ar e esse frio foi porque estava num ambiente que não era necessariamente da Terra, né? Isso. Então, você estava dentro de uma nave que não tinha oxigênio. E, resultado, a terceira pergunta foi... deixa eu lembrar aqui. Porque se eu sou no quarto... são quantos de vocês? Aí disse 3. Haviam 3. A maioria das abduções, elas acontecem com 3 seres em você. Eu tenho vários relatos de pessoas sempre 3. A maioria, né? A maioria são sempre 3. Aí pronto, a partir daí teve uma outra ocorrência que aconteceu comigo, eu estava olhando lá em Candeias, olhando para cima no céu e vi uma... Em Candeias? Em Candeias. Jabotão. Vi uma nave saindo de um ponto, que tinha uma nuvem e correndo lá para cima, assim, entendeu? E outra coisa também que eu tenho que deixar claro aqui para vocês, é o seguinte, eles aparecem quando eles querem, né? Para você. Eles podem estar camuflados, e você está ali perto deles e nem saber que eles estão ali. Mas existe essa teoria, assim, acho que a teoria é a palavra correta nesse caso aqui, ou não? Pode falar. Deixa eu te falar. Existe uma coisa que ele julga as pessoas, tipo assim, eu vou aparecer para alguma pessoa exata porque tem um conhecimento ou não, ou ele pode aparecer para qualquer pessoa, tem que ter uma ligação, tipo, porque essa tecnologia, né, sendo falada como tu relatou agora, mostra que eles são inteligentíssimos, né? É bem avançado. Bem avançado. Então, ele consegue identificar, tipo, não, vou aparecer com um ufólogo que ele entende mais disso, não vai se assustar, vai ter meu contato. O que é isso? E outra coisa também, deixa eu te perguntar. Em relação à abdução, a gente já faz um mix aí de tudo. Tá. Existe essa coisa de grau também, né? De primeiro, segundo, terceiro grau.
Essa coisa de ser abduzido. Avistamento. Né? Avistamento, então não é abdução. Abdução é abdução, você está levado, né? Avistamento primeiro, segundo, terceiro grau. A sua primeira pergunta é por que as pessoas são abduzidas? Veja bem, tem uma hipótese a seguinte, que eles acompanham determinadas famílias devido à manipulação genética provocada por eles. Por exemplo, meu tataravô foi abduzido, foi feita uma modificação. Aí vão ver o neto, o bisneto, o neto, o pai, o filho. Aí toda uma linhagem de uma família, várias, né? Eles acompanham para ver se deu certo aquela adaptação genética. Que eles fazem, até onde nós sabemos, já foi feita mais de 60 mutações genéticas para chegar ao homem moderno que nós somos hoje. Feita por eles. Ô Alexandre, vamos falar um pouquinho da revista, né? A gente fala um pouquinho da revista UFO e depois ele volta a falar sobre alguns casos interessantes que aconteceram aqui no Brasil e até saber se existe alguma coisa de avistamento, além do teu, né? Porque aconteceu em Olinda, aqui em Pernambuco. Então, vamos falar da revista? Tu é integrante da revista UFO. Qual a importância dela para o segmento? Eu sou consultor da revista UFO, né? A revista UFO é a revista mais antiga de estudo de ufologia no planeta. Né? Não só no Brasil, não. E nós temos assim, a sorte dela existir aqui no Brasil, lá em Curitiba. O nosso editor-chefe, o Edmar Gevaé, faz eventos também de ufologia, grandes eventos, né? Vigílias internacional, tour. É uma pessoa que totalmente dedicou a sua vida e, por sinal, ele vai estar num evento online que nós vamos já falar sobre ele. Entendeu? Então a revista, inclusive o Gevaé é um dos ufólogos mais presentes no planeta, né? Mais ativo e chamado. Por sinal, eu vou contar uma coisa sobre ele que aconteceu há uns 3 anos atrás aproximadamente. Foram escolhidos 39 países para uma reunião na Rússia, em Moscou, promovido pelo governo da Rússia e da China. E esse encontro foi para discutir um protocolo de intenção na ONU, tá? Para o que fazer, o que os governos devem fazer para o contato oficial com os extraterrestres. Parece coisa de maluco, né? Mas eles pagaram 39 passagens aéreas e hospedagem por uma semana. E o Gevaé, o editor, foi o representante nosso lá em Moscou, né? Ele disse, rapaz, os russos e os chineses estão muito interessados nisso aí. Entendeu? Botando até... Enquanto, veja só, os Estados Unidos sempre foi... Mas só para ficar, só para rapidinho, tu volta nisso aí, lembra? Só em relação, para encerrar a coisa da revista, como é que faz para conseguir a revista hoje, a ufologia, assim? Entra no canal ufo.com.br, lá tem como você assinar a revista, né? E também tem a UFO Store, né? Que é uma loja virtual de adereços de ufologia, camisetas, bonés, pens, livros, muitos livros de ufologia, entendeu? www.ufo.com.br, bem simples. Ok, volta lá naquele assunto que eu estava falando. Sim, então, veja bem, os Estados Unidos sempre foi na contramão da abertura dos arquivos ufológicos, né? Sempre. O Brasil e o resto do mundo também, de certa forma, teve um pouco de acordo no caso do Brasil, né? Mas, quando aconteceu uma Operação Prato, em 77, lembrando que, naquela ocasião, nós estávamos sob regime de exceção. Então, não podia se falar abertamente. Uma operação militar, que levou cerca de 4 meses em Colares, no Pará, né? E essa operação foi levada para os arquivos nacional, posteriormente, né? Está lá tudo gravado. Tivemos também aqui a Noite Oficial dos OVNIs, que também com participação militar. Não sei se ou você lembra. Teve já ouvi falar muito disso, né? Na Globo apareceu lá, fantástico, né? Um coronel lá falando sobre a ocorrência, né? Eu vou só pincelar um pouco sobre isso. E teve a terceira ocorrência, que foi com participação militar, o caso Varginha, né? Vamos só lembrar um pouco, uma pincelada sobre essa noite dos OVNIs, como que aconteceu e tal, para a gente refrescar a memória das pessoas. Olha só, foram 21 alvos, que os militares chamam alvos, né? Objeto voador não identificado, né? Que não tinham
um ticket lá, a identificação, que ficaram sobrevoando o Vale do Paraíba. Inclusive o ex-presidente da Petrobras, que ele era piloto, vinha de Brasília no bimotor e foi solicitado para dar uma olhada lá. E ele disse, olha, eu conseguia ir em frente, mas ele mantinha uma distância equivalente. Eu avançava 1.000 pés, eles retraíam 1.000 pés. Tá vendo? É a noite do OVNI, porque teve muito avistamento. Oficial dos OVNIs. Teve Isso, 21 oficial. alvos. 21 alvos. Foram lançados caças F-5, Mirage, e eles não conseguiam. Tinha hora que eles estavam sendo perseguidos por eles. Aí teve, interessantemente, eu vou te falar uma coisa bem interessante, quando ele recebeu, ele pediu para a base autorização para ativar o míssil, né, que eles iam derrubar. Né? Quando ele já está pronto aqui, posso derrubar, aí nesse momento ele faz a manobra e evade, vai embora. Entendeu? É como se eles soubessem do nosso pensamento, da nossa transmissão, né? Eles evitam ao máximo. Teve um caso no Irã, que um cara foi num caça lá, soltou uns balaços no disco voador, no OVNI, e ele revidou. Revidou com uma espécie de eletromagnetismo que destabilizou a nave, né? O caça dele, e quase que ele cai. Ainda bem que ele conseguiu safrar, e hoje em dia ele dá palestra no mundo todo falando sobre essa ocorrência lá. Um ex-militar, entendeu? Ô Alexandre, por que existe tanto essa coisa dos militares esconderem tudo, o governo esconder tudo, e não deixam com que passe pra gente entender, conhecer? Qual é o segredo nessa coisa toda, hein, Alexandre? Veja bem, nós estamos lidando com uma tecnologia... Todo presidente, ele sabe de tudo que se passa, né? Porque ele quando você assume, nos Estados Unidos, o presidente assume a cadeira, né? Ele é levado para um certo local, onde ele recebe um briefing. O que é um briefing? É um pequeno... relato sobre a situação, como está, né? De vários aspectos, inclusive um dos aspectos é a questão da presença alienígena no planeta, né? O presidente Ronald Reagan deu uma declaração na ONU, né? Ele falou que da questão, ele fala até assim, a seguinte frase: imagine só, se nós de repente fôssemos deparados com a presença alienígena ameaçando a Terra, logo as nossas diferenças locais iriam desaparecer. Quer dizer, ele mandou o recado, entendeu? Ele com certeza, tenho plena certeza, como todos os presidentes que passam por lá, sabem da presença extraterrestre. Tanto é que, recentemente, um ex-militar do Pentágono, o nome dele é Luis Alessandro, ele não concordava com a postura do chefe dele, assim, disse, olha, nós estamos gastando 22 milhões de dólares investigando essas naves que fazem verdadeiras acrobacias no espaço, desafiando a lei da inércia, sem um sistema visível de propulsão, sem asa. Aí, o que é que ele fez? Já que eles não querem divulgar isso, ele copiou 3 imagens feitas a partir dos caças F-15 Hornet, da Marinha Americana. Um foi no lado da costa oeste, pelo que eu me lembro, e outro na costa leste dos Estados Unidos. Desses objetos sendo filmados e detectados nos radares. Aí, o que é que ele fez? Ele pegou, copiou, jogou essa imagem na revista New York Times. Foi um boom no planeta, né? E pediu a demissão. Recentemente o Pentágono, ele falou sobre isso, né? Falou que existe um OVNI, o OVNI é um veículo não tripulado, né? Não identificado e tal. Por que só agora, hein Alexandre? E a humanidade, ela não estaria preparada para receber essa informação? Não, nós estamos preparados sim. O problema é que eles têm a característica de tentar esconder para manter a vantagem militar sobre os demais países do planeta. Mas só o país que tiver controle de uma tecnologia que desafia a lei da inércia, por exemplo, eles vão a 25 mil quilômetros por hora, tá? Fazem curva de 90 graus sem parar instantaneamente, porque se nós fizermos isso no nosso avião, a gente vai de contra a parede e acaba tudo. Então, é como se dentro da nave deles não tivesse gravidade. Então, eles fazem assim. Então, quem tem essa tecnologia pode dominar o mundo. Entendeu? Então, e de fato,
nós sabemos que na área 51 existem 9 naves. Nós vamos voltar aqui lá para 1989. Tá? Que a Área 51 não é mais segredo para ninguém, né? Já não é mais segredo. Não é mais O segredo. governo americano tentou esconder isso há muito tempo e tal, mas hoje tem até turismo lá na área e tal. Eles, Teve um fato que tentaram invadir, aí criaram a segunda, a terceira, a Área 52, Área 53, esconderam os OVNIs lá e tal. Aí veja bem, esse cara chamado Bob Lazar, que foi contratado, pensando ele, a princípio, para desenvolver um sistema de propulsão avançado. Eu estou falando de propulsão avançada para fins militares, né? E chegou lá, depois de várias entrevistas, né? Foi para a 51 e disse, olha, veja bem, tudo que acontece aqui, fica aqui. Aí fizeram ele assinar uma declaração que, se ele abrisse o bico, ele ia ser processado, multado e até mesmo preso. Ah, não, sou patriota, assinou. Só que ele pensava que era na área 51, mas não era na área 51. Era uma área que fica a cerca de 6 quilômetros de distância, na S4. No pé de uma montanha, eles fizeram hangares, inclusive camuflado, que quem vê de cima pensa que é um pé da montanha normal, né? Só que ali dentro tem depósito de 9 naves. Ele foi só autorizado a entrar em uma delas. Tá? E, rapaz, à medida que ele foi investigando isso assim e aprendendo mais, ele disse, tem uma sensação de, quando eu entro dentro da nave, é assim, como eu não deveria estar ali dentro. Ele só foi autorizado aí a um certo lugar, onde estava essa nave. A outra não tinha autorização. Ele entrou na Área 51, viu uma nave e chegou a entrar nela, não? Ele foi levado para a Área 51. De lá, ele assinou essa declaração que ele não ia revelar e colocaram ele num ônibus totalmente fechado. Sim. E levaram ele para essa base, chamada Base S4. A base adjacente à S51. Né? Enfim, aí ele ficou muito entusiasmado com o que ele viu lá dentro, né? Aí chamou nada mais, nada menos do que o amigo dele, piloto de caças, piloto teste, que testa da Área 51, o nome dele era John Lear, né? Disse, cara, tem um negócio que eu quero falar contigo. Está acontecendo isso, estão tentando fazer engenharia reversa. Você sabe o que é engenharia reversa? Engenharia reversa é o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui um celular, feito pela qualquer empresa, né? Aí eu pego esse celular e digo, eu vou copiar esse celular, desmonto ele, estudo como é que ele é feito e vou replicar essa tecnologia, vou copiar essa tecnologia. Então, os militares estavam tentando fazer essa engenharia reversa nessa nave que foi abatida. Bom, Alexandre, vamos falar um pouco dos casos que aconteceram no Brasil? Bora. Né, que fica mais interessante. O caso Varginha. O que tu pode falar pra gente sobre esse caso? Olha, já teve o relato da senhora, né, com a mãe, com as 2 filhas dela, Dona Luísa, com as suas filhas, que viram lá. Também tem relatos de pessoas que os militares tentaram calar ela, e a imprensa falar que nada existiu, que era um rapaz que morava lá. Um anão mudinho, né? Não tem essa história? Que morava lá. Fala pra gente um pouco desse caso. Os que eles esqueceram de falar que mais de 100 pessoas estavam envolvidas no caso Varginha. Como assim? A imprensa mostra muito apenas a família, né? Família, mais 100 pessoas. Teve o casal aonde a nave caiu. Teve pessoas que foram, que viram o extraterrestre no hospital, enfermeiras, médicos, pacientes, tá? Que viram. Teve um militar, aquele que pegou, que estava na rua lá, que morreu, né? Morreu com uma infecção generalizada, por ter recebido um corte da unha do extraterrestre, né? Teve muitas pessoas. Então, essas informações não chegam diretamente ao público. O que a televisão mostra é só um pedacinho. Por que a imprensa não mostra isso, hein? É um pouco de sensacionalismo, Alexandre? Olha, para falar a verdade, eu acho que é pura ignorância, sabe? Porque a nossa organização, novamente, ela está aqui em Recife justamente para trazer a verdade à tona disso aí, né? Que o fenômeno existe realmente, não é da agora. Isso acontece no mundo todo, entendeu? E não tem um país que eu não vá pesquisar que não acontece o fenômeno, né? Aqui no Brasil, de norte a sul, leste a oeste, acontece. Eu recebo várias ligações, vários e-mails, mensagens de WhatsApp. Algumas eu questiono, tanto é que na nossa organização nós temos um perito criminal, um policial civil lá no Curitiba. Ele faz análise, fotografia forense.
Ele investiga crimes contra a pessoa, identificação de veículos, balística forense, crimes contra o patrimônio. É o Tony Najar, né? Ele é palestrante também, ele acredita no fenômeno, uma pessoa bem, como é que eu diria, centrada, né? É um Sim. militar, um policial, né? Mas o caso Varginha, como é que é? A nave caiu, né? Eu vou pegar o relato que eu vi da imprensa, né? Que meu conhecimento em relação a isso é pouco. Eu costumo dizer que eu estou conversando aqui, é o curioso com o expert. Então eu vou aproveitar esse momento para tirar todas as minhas dúvidas, como eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente aí que está assistindo a gente nesse momento. Ele estava escondido, né? O relato que eu tenho é que as meninas, junto com a mãe dela, viu ele escondido. Ou seja, ele não veio aqui investigar nada, nesse caso. Ele foi um foi passando, acidente. sofreu um acidente, caiu, se escondeu com medo dos seres humanos. Ou seja, esse medo dele de estar escondido lá, denota que ele nunca veio à Terra, não sabe da nossa história, ou não tem nada a ver com isso? Não, eu acho estou que viajando não, legal agora. Não, eu acho que, se imagine você, né? Pegar o carro e ir lá para o Alto Sertão. Aí, de repente, o carro pega fogo. Você não conhece ninguém lá, está sozinho, com fome, com frio ou com calor. Se coloca no lugar de uma pessoa, de um lugar que você vai. Vamos mais além, por exemplo. Vai que o homem foi à Lua, por sinal, muita gente pergunta. Foi, não foi? Foi, Tem sim. essa dúvida, né? Alguns têm. Aí, Mas foi mesmo. Foi mesmo. Aí, Como foi a Lua, pessoal? Tem que imagine tirar só. a dúvida agora aqui. Imagine só, aí você tá na Lua, aí o módulo lunar pega fogo. Aham. Como é que você ia ficar? Mesma coisa aconteceu com ele. Assustado, né? Assustado. E agora? Eu não vou voltar para casa. Não conheço ninguém Então, aqui, mas ele nada não aqui. conhecia o planeta, então, né? Do meu Não, ponto ele de tá- vista. Ele não não. conhecia a Terra. Ele estava passando e Não, caiu. Faltou não, gasolina. Não, ele conhecia sim, tá? Tanto é que eles estavam aqui, só que eles não esperavam que fosse ter um problema técnico no equipamento deles. Eu brinquei aqui, falei, faltou gasolina. Tu tem ideia do que essa tecnologia, Lauzides? Olha. Tipo, a gente tem muito essa ideia do disco voador, né? Aquela coisa de um disco de vinil, aquele, né, redondo com as luzes e tal. O que seria essa nave deles, né? Qual é a tecnologia? Existe um combustível nisso aí? Fala pra gente um pouco sobre isso. Excelente pergunta. Opa, obrigado. Tá vendo aí que eu não sou tão... Esse é muito Tô ficando inteligente no assunto. Não. Ei, produtor. Excelente pergunta. Eu vou dizer para você o seguinte, veja bem. Vamos voltar lá para Bob Lazar. Simbora, você que manda, a casa é sua. Ele estava lá investigando e chegou à seguinte conclusão. Em 1989, ele queria que o mundo soubesse do que estava acontecendo nos bastidores lá na Área 51. E ele foi o primeiro cientista a divulgar a existência de um elemento que não estava na tabela periódica. Esse elemento chama-se elemento 115. Ele demonstrou como esse elemento é usado como combustível para gerar o sistema de propulsão antigravitacional, que, por sinal, segundo o desenho do Bob Lazar, são os 3 cilindros embaixo da nave que se deslocam de maneira para lá, para cá, dando o sentido de deslocamento, tá? Provocado por esse elemento 115. Vamos lá? Lembra dessa data aí, 1989, quando foi revelado ao mundo. Cerca de 11 anos depois, um laboratório na Rússia, em conjunto com um laboratório na Suécia e apoio americano, conseguiram sintetizar pela primeira vez pequenas partículas, ou poucas partículas, desse elemento que se tornou altamente instável, porque o isópodo que foi usado de ameriço não era estável o suficiente para ele coisar. Então, Bob Lazar disse, olha, agora, anos depois, eles botaram a tabela periódica em 2011, se não me engano, coisa que eu já revelei em 89. Se vocês pesquisarem Bob Lazar, L-A-Z-A-R, na internet, aí no YouTube, você vai ver muito depoimento dele sobre o que aconteceu com ele na Área 51. Por sinal, não foi nada bom, depois que ele revelou ao mundo, em 1989, o que estava ocorrendo lá. Foi perseguido, vira e mexe a polícia parava lá, porque eles pensavam, veja bem, que Bob tinha roubado alguns pedaços desse elemento, 115. Que era, por sinal, é um pequeno triângulozinho, pequenininho, tá? Que gera uma grande
energia. Enfim, aí ele, por 30 anos, ele ficou sem falar, foi até morar no México. Ficou sem falar, ele tem uma empresa chamada Nuclear Techniques, é uma coisa assim, tem uma empresa voltada para elementos científicos, equipamentos de medição e tal, vendido pela internet. E ele, depois de insistência, muita insistência do repórter, foi que ele veio a falar que por 30 anos, sobre a experiência lá. Disse, não quero que você acredite em mais não. Pô, isso foi um grande constrangimento da minha vida. Perdi minha vida, perdi minha privacidade, perdi meu cargo, perdi minhas credenciais da universidade, tudo foi apagado. Tudo foi apagado. Eu não quero que vocês falem mais sobre isso, disse Bob Lazar. Mas o entrevistador foi muito legal e, por sinal, foi o primeiro que entrevistou ele em 1989, conseguiu com que ele começasse a refletir mais sobre o assunto. Disse, olha, realmente foram feitas algumas experiências bem interessantes. Por exemplo, eu peguei uma vela, né, vela de reza normal, né? Sim. Acendeu a vela e apontou o canhão antigravitacional. E a vela teve a seguinte reação, ela parou de pairar, de se mover. Ela ficou congelada, assim como se tivesse parado mesmo, né? A outra foi uma bola de ping-pong que ele apontou, a bola saiu pipocando para tudo que foi canto lá dentro né? E assim, aí você vê no semblante dele, no olhar dele, assim, ele lembrando das coisas. Outra também que interessante, sim, o governo nega a presença dele até hoje, na área 51. Nega, veemente, ele disse, olha, tá aqui meu contra-cheque, tá? Eu recebia pelo Departamento de Energia, tá aqui o número do ramal. Ele tem um livrozinho dos ramais, né? Como fosse uma agenda de telefone, né? Estava lá, o nome dele, Bob Lazar, número tal, ramal 2732, por exemplo, né? Como é que eu não trabalhei lá? Está aqui. Tem tudo comprovar isso tudo aí, comprovado, né? Tudo comprovado. Deixa eu voltar no caso Varginha, que eu gosto muito de pegar esses casos populares que ganharam a imprensa, né? Que, como eu falei agora há pouco, é curiosidade de muita gente. Como tu enxerga, Alexandre, essa coisa dessa coisa comercial, né? Porque Varginha, após o ET, tornou-se totalmente outra cidade. Né? É muito comércio, até hoje vive da imagem do ET, do Alien e tal. Como é que tu enxerga essa coisa comercial? Isso é ruim para a ufologia? Eu acho que não é uma coisa muito boa, porque eles banalizaram a coisa, sabe? Eu acho que ficou assim um grande circo, né? Entendeu? Totalmente comercial. Por outro lado, também... quando se faz um Mas você não acaba divulgando, não acaba aguçando o interesse das pessoas por esse assunto? Sim, mas por outro lado, existe também a questão econômica, né? Eles aproveitaram o gancho para gerar receita para o município. Por exemplo, quando nossa organização fez aqui o primeiro Fórum Internacional de Ufologia, nós trouxemos gente do Brasil todo. Lotamos um hotel aqui em Boa Viagem, que estava recém-inaugurado. Isso aí foi um grande benefício para os taxistas, restaurantes, para aquele evento. Mexe com toda a economia da cidade, né? Mexe com toda a economia. Por isso daí a minha pergunta em relação a Varginha. Só que lá em Varginha eu acredito que o poder público, ele abraçou essa causa, né? Até porque teve esse caso lá, tinha que abraçar. E outras cidades... não abraçam assim, até porque também não teve muito caso, muito avistamento. São Paulo, Peruíbe. O que fazer para o poder público, né, os gestores que não têm tanto interesse, abraçar mais essa causa, que é um papo tão interessante? Veja bem, primeiro tem que mostrar para os gestores, porque a ufologia é uma coisa séria, não é uma coisa banalizada. Aqui tem isso também, né, Lauzides? Só te interrompendo rapidamente, tem muita essa coisa de lá com isso com o deboche, né? As pessoas lidam com o deboche, acham que o cara é louco e tal. Eu vou querer saber disso depois tu responder em relação aos gestores, o porquê dessa ideia das pessoas acreditarem que é uma loucura existir vida além do nosso planeta, já que acreditam em tantas outras coisas, né? Seria um grande desperdício de espaço não ter vida em outros planetas. Exato. Outra coisa, você tem uma ideia... Aí vamos agora para mais uns dados científicos. O universo... Mas fala só em relação à prefeitura, então, por que a gente fazer para eles abraçarem essas ideias? A primeira coisa tem que educar eles, né? Primeira coisa eles têm que ter alguém como eu, já teve outros... tempo suficiente para eles se educarem nesse assunto, não? Porque a ufologia é coisa antiga, né? Mas eles não pesquisam, né?
Ele não é uma coisa de interesse, não, deles, né? Entendeu? Aí ele tem que mostrar para fazer um projeto, para apresentar, como nós fizemos no primeiro fórum que nós fizemos aqui, nós levamos um projeto lá para a Prefeitura de Recife, né? E fomos bem recebidos, por sinal, e conseguimos algum apoio. Não muito. Quem estava no poder nessa época lá? Era o Geraldo Júnior? Deixa eu ver. Geraldo Júnior. Era o Geraldo Júnior. Geraldo Júnior, falei. Mas qual foi o apoio lá que eles deu para o evento? Deram o sistema de som, né? Do evento, né? E iluminação. Mas é pouco, não é, Alzira? É pouco, né? É pouquinho. Mas Tu acha que deveria fazer o quê? Nesse caso, o que é que seria, assim, abraçar a causa? Qual seria o apoio ideal nesse pedido que tu foi lá e buscar patrocínio e apoio para esse projeto? eu fiz um levantamento de todo o custo do evento. Todo o custo. Se eles entrassem pelo menos com a metade, já era um bom sinal. Entendeu? Porque não é barato você trazer palestrantes de fora do país. Eu posso imaginar. Nós tivemos 14 palestrantes, 4 daqui e os demais de fora do estado, de Belém do Pará, de São Paulo, de Brasília, Curitiba. Esse pessoal veio pago, tem o cachê deles também, né? Que eles cobram, especialmente o pessoal de fora, né? E a gente paga em dólar. Na ocasião, nós gastamos quase 60 mil reais para fazer o evento. Isso aí foi tudo obtido com nosso próprio esforço e tal. Aí fizemos o segundo, né? Depois, aí veio a revista UFO nos apoiou aqui, a qual, como te falei anteriormente, eu sou consultor. Nós fizemos para 600 pessoas, um summit. Trouxemos aqui o Nick Pope, que é o ex-funcionário do Departamento de Defesa da Inglaterra, veio falar aqui. Por sinal, ele veio aqui, ele deu uma declaração lá na Inglaterra, dizendo que não acreditava no caso Varginha. Ele, ao chegar aqui no Brasil, esse evento é o Summit de 2019, ele percorreu 4 capitais. Nós abrimos a primeira aqui em Recife, foi para Recife, São Paulo, Curitiba e outro local, talvez que eu não me lembro agora no momento. Ia ser Brasília. Enfim, ele chegou e disse, olha, eu estou aqui no Brasil não só para dar palestra, mas para pedir desculpa aos brasileiros por ter negado no History Channel a veracidade do caso Varginha. Eu fui orientado, segundo ele dizendo, né, a desqualificar o caso. Aí ele veio aqui e disse, veio falar... Seria orientado por quem, Alexandre? Aí, pô, os superiores dele, né? Não se sabe, a gente conversa com o cara lá, ele não abre até um certo ponto, né? Aí foi almoçar com ele depois e tal, só que ele não sai pela tangente, né? Então não quer falar. Entendeu? Tu falou em veracidade. É que a gente, pessoal, o podcast do Andros aqui, ele não tem essa cronologia de perguntas, né? A gente vai e volta e tal. Falando em veracidade, ô Alexandre, o que leva a você confiar um relato? Tipo, eu chego pra tu e vou te contar uma história. Alexandre, eu vi isso, teve um avistamento assim e tal. O que é que te leva assim a dizer, não, isso aqui é verdade, isso pode ser mentira? Como é que funciona isso? Primeiro, a primeira coisa que pergunta, você fotografou ou filmou? Não. Aí não tem como... Pode dizer o que ele quiser dizer. Né? Até tem pessoas que fazem essa pergunta até para tirar uma onda, né? Diz, a primeira coisa, você tem evidência? Não tem evidência? Não vale. Tem que ter evidência. E quando é gerada uma evidência, nós mandamos para o nosso perito lá em Curitiba, o Tom de Najá, que analisa a imagem e vê se tem realmente... porque existe maneira de se burlar uma imagem, especialmente com Photoshop. Sim. Mas nós temos programas que conseguem, depois você vai mostrar na tela aí, para o público, algumas imagens que eu tenho, que eu vou disponibilizar para você. Eu acredito que a gente está mostrando nesse momento aí. A produção está mostrando, né? Tá mostrando aí. Quem está assistindo a gente agora está vendo aí as imagens nesse momento aí. Pronto. Então, e nós conseguimos, de fato, né, assim, fazer uma avaliação. Inclusive tem um canal, não me lembro agora no momento, que ele é especialista em produzir os fakes. Porque fica muito fácil também produzir fake com essa tecnologia toda agora, né? Hoje com PowerPoint... Isso dificulta ainda mais vocês, né? Não, na verdade, a gente, como nós somos bem preparados, né? A gente sabe, olha, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui vale, isso aqui não vale, entendeu? Então não tem muita dificuldade em identificar. Não. Nós temos como identificar. Temos, o Alexandre, claro que não é da minha época, né? Eu não tenho tanto tempo assim, mas pesquisando, lendo, que é um assunto que me interessa também, tanto que eu estou fazendo pergunta bem de curioso mesmo. Mas eu tenho aquela sensação que a década de 80 e 90 se falava mais em avistamento, né?
E agora, do anos 2000 para cá e tal, parece que acabou isso. O que é que acontece aí? É a tecnologia, é o celular, que o pessoal tá olhando muito para o chão, tá olhando para cima, não tá conseguindo ver. Esse faz parte também, né? Mas nós recebemos na revista UFO lá inúmeros relatos do mundo todo. Entendeu? Depois dessas décadas, agora, sim, recente. Com certeza. Qual o mais recente, assim? Tem algum no Brasil, algum avistamento no Brasil mais recente? Pra ser mais direto, em Pernambuco, já que a gente tá aqui em Pernambuco, Recife. O mais recente tu viu em Jaboatão, né? Tu falou, agora há pouco. Eu teve um outro em Jaboatão, foi bem engraçado. Eu tenho um amigo que é biólogo, né? Professor da Universidade Federal de Pernambuco. Não vou citar o nome dele aqui. Mas ele tira muita onda comigo. Muita onda. Mas ele acredita também, né? Ele não acreditava, não. Não. Aí, até esse relato tu vai contar. Até o relato que eu vou contar. Aí um belo dia... Sempre precisa da experiência, né? Aí um belo dia, ele me liga, todo eufórico. Ele estava visitando um amigo dele lá em Barra de Jangada, né? Na sacada de um apartamento lá, ele estava olhando para a praia, né? Quando de repente ele viu uma nuvem acendendo assim, pá, acendeu a nuvem, e, rapaz, de lá de dentro saiu um objeto em sentido vertical, pá, lá para cima. Ele me ligou. Lauzide, tu tinha razão, o negócio existe, realmente, todo eufórico. Agora eu quero fazer parte do teu grupo, quero pesquisar. Que ele viu. Eu gosto desses depoimentos porque são pessoas céticas. Ver para crer, né? Céticas, totalmente cientista e tal, isso não existe, tal, e tirava onda comigo e tal. Depois que mudou da água pro vinho. Ou seja, a gente já tem aí 2 avistamentos em Jaboatão. Jaboatão já pode investir aí nesse assunto, não é, Lauzide? Com certeza. Já vamos aí, prefeito Anderson Ferreira, vamos aí criar um projeto, um evento, né? A cobertura do blog do Andros, podcast do Andros, e a gente já tem Lauzide aqui, porque já tem relato de 2 avistamentos aí em Jaboatão. E tem um terceiro relato de um pescador. Em Jaboatão? Não, ele foi dentro do mar, né? Sim, mas já que é a área do... Não sei exatamente onde ele estava, né? Ah, tá. Estava lá dentro, né? Porque já ia chamar essa sardinha ainda para Jaboatão. Eu puxei ainda mais a orelha do prefeito. Mas veja só, foi bem interessante. Eu estava conversando com ele outro dia, né? E pai fulano, eu chamo ele cabeludo, né? Cabeludo, tu nessa jangadinha aí, tu vai lá para dentro do mar, não tem medo não de um tubarão pular, pegar vocês aí dentro? Só, tubarão não tem medo não. Naquela linguagem bem simples, né? Quase rudimentar. O que eu tenho medo, doutor, ele me falou, é de umas luzes que saem de dentro do mar, fazem um zigue-zague e sobem para cima com uma grande velocidade. Tanto é que a gente se botou debaixo de uma lona, ficou horas ali embaixo, com medo da luz voltar. Cara, que relato. Isso nós chamamos de OSNI. Ele começou isso para você, né? Para tu. Para mim, foi. E assim, a forma dele... Tu chama de quê? OSNI. Diferente de OVNI, né? OVNI é o objeto voador não identificado. Não identificado. E o OSNI são aqueles que estão dentro do mar. E existe dentro do mar também? Como isso? Inclusive tem base dentro do mar. Cara. Fala um pouco disso aí pra gente, é interessante. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar disso. A base Já ouviu falar disso, produtor? Claro, o produtor é fanático. Quiser fazer alguma pergunta pra gente aí também, produtor, pega o microfone aí, fica à vontade. O produtor é ligadíssimo. Então, tava empolgado. Chama o Lauzide, cara, o Alexandre, puxa, vamos lá conversar. Eu acho que ele sairia melhor aqui do que eu. Mas vejamos só. Então, esses, na verdade, eles têm base não só dentro do mar, como na própria terra, né? Assim, no solo, né? Essas bases são em profundidades altíssimas, né? De forma que para dificultar o nosso acesso. O ufólogo lá da Chapada Diamantina, Paulo Guzmão, me relatou e mostrou vários vídeos interessantíssimos. Eles conseguem adentrar uma montanha sem ter nenhum impacto de colisão, ela em estado sólido. Eles entram da montanha e saem de lá. Esse mesmo relato é feito também no México. Quando tem um vulcão, você vai pesquisar na internet, você vai ver um objeto voador, tá? E o vulcão em plena erupção, não sei como isso é possível, mas acontece, entrando dentro do vulcão. Eu não sei de fato se é uma questão de tecnologia ou até mesmo de dimensão. Vai que eles conseguem pegar aqueles veículos e entrarem numa outra dimensão para poder não ter essa interferência com o calor ou com a questão
com a pedra da rocha, né? Ô, Lauzide, vamos entrar um pouco agora nessa teoria das raças. Assim, existem várias, né? É. Mas não precisa entrar em todas, assim. Vamos falar um pouco sobre essas raças e tal. E também eu tenho uma dúvida que a gente tá até conversando aqui com o meu produtor, até ele te falou nos bastidores. Essa coisa assim, tipo, se a pessoa tivesse a oportunidade de ficar cara a cara com um ET, é a palavra é ET? Não, né? Entidade É falta de biológica- respeito chamar ET. Entidade biológica extraterrestre. Pronto. EBE, entidade biológica extraterrestre. Tudo isso aí que o Lauzide falou. Eu posso ficar só no ET, devido à minha ignorância. Então, se eu cara a cara com um ser extraterrestre, eu ia perguntar pra ele, o que seria Deus pra você? Né? Porque a palavra, né, a Bíblia, ela fala que e se fez sua imagem e semelhança, né? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas como é que ficaria isso, essa imagem e semelhança, que existe vida em outros planetas? Que imagem e semelhança seria essa? E Deus seria esse ser que a gente conhece, que a gente lê na Bíblia, que a religião fala pra gente? Ou seria uma energia além da nossa compreensão? Ou um ser extraterrestre. Caramba, nunca pensei por esse lado. Vamos nessa aí, que é interessante? Vamos Ficou mais interessante do que eu esperava. Pois é conhecido que naquelas desenhos que se aprende no ensino médio, né? A evolução, né? Do macaco até Homo sapiens, Homo erectus, Sim, tal. sim. Tem um determinado momento onde existe uma grande evolução em um curto período de O tempo. que também tem muita gente que não acredita nisso, né? Nessa coisa dessa ciência também, né? Deixar Mas- claro essa coisa também dessa descrença das pessoas. Tudo leva a crer que eles fizeram, através de uma manipulação genética, alterações no DNA dessas matrizes, que eles chamam de matrizes, né? Essas matrizes para habitar a Terra. Aí vem uma outra questão, por que habitar a Terra? Né? Veja só, o nosso planeta, ele foi construído para abrigar a vida. Talvez como uma prisão, talvez. Opa, entendeu? Talvez como uma prisão. O ser humano, voltando para o lado espiritual, né? Sim. Que não é meu foco, por sinal, mas tem um pezinho lá naquele outro lado. Segundo os espíritas, tem as múltiplas encarnações. Né? E falo até de um lugar chamado umbral, vier do umbral. Sim, e tal. o espiritismo. Mas veja só, para ter múltiplas informações e passar por um processo de evolução, você tem que nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. E chega um momento que quando você nasce, morre e não vai mais habitar aquele planeta. Vai habitar em outro planeta, menos denso talvez, para o ser mais evoluído. Então aqui nós estamos na Terra num processo de transição. Tá? E por sinal, falo muito sobre a transição planetária, né? Nós estamos saindo de um estágio e adentrando outro estágio de evolução, decorrente dessas múltiplas reencarnações, aonde vão ficar alguns que merecem ficar aqui e outros vão partir para outro plano, entendeu? Então tem a ver sim. E outra coisa, nós, seres humanos, como conhecemos atualmente, daqui a alguns milhões de anos seremos substituídos por outras formas físicas, tá? Você vê, as crianças quando nascem hoje em dia, né, são muito mais, como é que eu diria, inteligentes do que uma criança de 50 anos atrás, entendeu? E nós, se você parar para pensar, como esses meninos pegam um computador, um celular, já começam já desde pequenininho, esses novos hackers, são todos jovens. Entendeu? Não são Já nasce meio que com a inteligência diferenciada, já né? nasce com inteligências diferenciadas. Entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos aqui num processo de evolução. Sim, eles estão usando, modificando a nossa genética, por essa razão das abduções, né? E acontece no planeta todo. Tem um estudo nos Estados Unidos, eu não me lembro agora quantas pessoas, mas cerca de talvez 1 milhão ou 2 milhões por ano são abduzidos, só nos Estados Unidos. Mas então, como é que para eles, vamos dar uma viajada considerável mesmo assim, com todo respeito, eu vou chegar nas raças. Mas se eu tivesse para conversar se eu tivesse um alien aqui agora no meu podcast, conversando comigo, eles acreditariam nessa coisa de um Deus único? Sim. Né? Assim, não, Assim, ele criou você assim como me criou.
O seu Deus é o meu Raça, Deus. semelhança. Eu estou lá no meu planeta e você está no seu planeta. Essa imagem que eu tenho... Porque tem muito isso, né? A imagem é diferente da nossa, né? Assim, Olha, ele escreve sempre aqueles olhões verdes, não. que a gente vai chegar nas raças também. Mas, rapidinho, eles acreditariam nesse Deus que a gente conhece aqui, que o Evangelho passa pra gente, por aí. Tu acredita nisso? O que eu acredito é o seguinte, que existe um ser... Um ufólogo acredita em Deus? Sim, Acredita? claro, com certeza. Nesse Deus único, Pai, Espírito Santo? Não. Não, é uma força suprema, um ser supremo, realmente. Não dessa forma que está sendo colocado. Não, Pai de Cristo, que Cristo veio à Terra e tal. Eu creio que isso pode ser até um extraterrestre. Tem muito essa história também. É isso que eu quero chegar nesse sentido assim. Nós temos, depois eu vou pedir aqui para o nosso amigo, membro também da Browfonet, José Vanderlei, ele tem uma palestra fantástica sobre a Bíblia. Ótimo. Entendeu? Ele fala sobre a Bíblia. Inclusive, nós fizemos um evento recentemente. Ele pegou a Bíblia, né? Ele é um estudioso da Bíblia, não é um estudioso, não é uma pessoa muito religiosa, né? Mas ele é um estudioso. E pegou a Bíblia e conseguiu pontuar todas as evidências na Bíblia relatando a interferência extraterrestre ou existência extraterrestre aqui conosco. Na casa do meu pai tem várias moradas, uma delas. Meu reino não é daqui, é dos céus. Começa o próprio Cristo falando, né? Está lá na Bíblia, entre outras coisas, né? Ele fala também sobre os Anunnakis, ele fala também sobre... É que a Bíblia tem muitas interpretações, né? Exatamente. E se possível, né, uma próxima ocasião, convidar ele para dar uma Sem entrevista dúvida, aqui. sem dúvida. Vai ser muito interessante. Então, vamos falar das raças. Bora. Vamos falar das raças. Assim, existe essa coisa do reptiliano, que inclusive tem um vídeo que circula, eu recebi, não sei se é confiável também, por isso estou falando contigo, que inclusive ele é uma espécie de raça que está nos governos, né? Que ele se transforma, teria esse poder de se transformar. Eu vou falar numa linguagem bem simples, tá, pessoal? Que ele se transforma e fica igual um ser humano, tipo, trabalha na segurança do Obama, por exemplo. Ou vai saber que no governo Bolsonaro deve ter alguns também. Diante de tanta coisa que acontece naquele governo. Então, o que é que tu pode falar pra gente disso, hein, Lauzide, sobre reptilianos? Vamos passar pelos reptilianos. A declaração mais contundente, recente, foi do presidente da Rússia. Que eles não temem os Estados Unidos, não. Eles temem os reptilianos. Uma declaração russa. Russa, entendeu? Tem os reptilianos. Do presidente, então? Do presidente Putin. E Pesquisa na internet. Vou fazer isso. Deu uma pesquisada. Ele deu uma declaração, coisa recente, coisa de uns 3, 4 meses atrás. Ele não tem os Estados Unidos, mas tem sim os reptilianos. Então, mas como é que seria isso, assim? É uma raça que chegou aqui há muito tempo, então, aí entrou em contato lá com os governos. Fala pra gente, assim, olha, aí Obama vem e assume. Olha, presidente, a gente tem aqui um pessoal aqui que são reptilianos e tal, e eles estão na sua segurança. Como é que é isso, hein, Olha, Alexandre? eu não tenho, assim, detalhes sobre isso, não. Tem um vídeo na internet, acho que foi Obama mesmo. Aí tem um cara lá... de longe, né? Uma imagem de fundo que mostra com a... assim, Mas ele estaria ali tão fácil? Tipo assim, será que um segredo desse para guardar... Hein, produtor? Um segredo desse para ser tão guardado, aí ele vai estar lá no meio daquela... Claro que todo mundo ali sabe. Mas, pô, e aí? Eu tô com o celular de repente, tô gravando ele. Será que ele dá esse mole, Lauzide? Não, acho que não. Mas eu questiono essa imagem, mesmo porque se eles têm essa capacidade de camuflar, ali, obviamente, não está bem camuflado. Sim. Não está. Isso. O produtor falou aqui do crânio dele, que é bem diferente, é visível na imagem. Será que a gente consegue mostrar na edição esse vídeo, produtor? Tem essa coisa de direitos autorais, não, né? Então, pessoal, a gente vai pesquisar aí. Se não tiver nada em relação a direitos autorais, vocês estão vendo neste momento o crânio dele aí, vocês estão observando, que é bem diferente do nosso, né? O meu também é meio estranho. O meu é meio estranho, mas você vê aí que é bem diferente. Aí vê, Lauzide. Então, aí tem o reptiliano lá. Tu acredita nisso? Olha, veja bem, nós catalogamos 58 raças diferentes. 58? 58 raças diferentes. Eu quero falar apenas de 5, pelo menos. Catalogados, depois de um outro momento, posso até vir aqui falar só Sem sobre dúvida, eles. será um prazer. Só Inclusive, eu estaria até mais preparado. Viu? Depois dessa aula aqui. Inclusive, uma que é igual a gente. Igualzinho a gente, assim, né? Eu descobri recentemente... E como é que seria, como é que o Putin teria? Então, o presidente da Rússia, ele também já tem recebido visitas
de seres de outro planeta, né? Alguma informação eles têm, entendeu? Porque Então, a gente só teme algo que a gente conhece bem. Então, para ele temer os reptilianos, então, de certa forma, ele sabe como está funcionando a coisa no governo lá, inimigo, né? Pode dizer assim. Exatamente. Inclusive, você veja só, eu falei mais cedo Sim. que o governo da Rússia pegou 39 pessoas do planeta todo. Eu não estou falando só ufólogo, não. Foram astronautas, cientistas, físicos, estadunidenses também, de lá mesmo. E do globo, para passar uma semana discutindo esse protocolo de intenção quando eles fizerem a aparição oficial no planeta. Então, alguma coisa eles estão sabendo, com certeza. Que a gente não sabe, né? Que a gente não sabe ainda. E eu sempre pensei que o ufólogo, ele tinha meio que contato com essas pessoas e facilitava, não, né? Meio que ele barra mesmo vocês assim, né? Ele tenta taxar vocês de perdido, de louco, de prejudicar, né? Chamam a gente para dar o nosso depoimento, como no caso do Brasil, o Jevoé foi lá, né? E ele ficou impressionado com o interesse deles no assunto, só que eles falam até um determinado momento, sabe? Sim. Um determinado ponto. Depois ali eles não avançam mais, sabe? É tipo assim... Existe caso de ufólogo preso, tipo assim, não que eu vou revelar isso e ameaçar a família, ameaçar parente, morte, ter medo. Existe caso também de ufólogo dizer, cara, eu já cheguei no lugar aqui, já tô sabendo de muita coisa, vou cair fora, vou me calar, porque queima de arquivo. Tem algumas histórias desse tipo? Teve um caso recentemente que nós estávamos vendo uma live, eu não vou dar o nome aqui no momento, né? Tudo bem, Mas eu entendo. esse cara ele foi preso numa base americana, subterrânea, acho que acredito que foram uns 10 anos que ele ficou preso, sem contato com ninguém. Alegando que ele era um espião da Venezuela, o cara é brasileiro. Depois eu passo para você... Ou seja, um fake aí, né? Na verdade... Tentando denegrir a imagem, a reputação. Na verdade, prenderam ele por uma alegação. E, na verdade, era por causa do envolvimento dele com o fenômeno. Então, mas ele era brasileiro. Era brasileiro. Foi preso como se ele fosse um espião venezuelano. Então, mas criou uma história em cima da imagem dele, né? Uma fake ou não. Para tentar destruir a imagem dele. É isso que eu entendi? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só que, na verdade, o que estavam tentando fazer com ele é calar ele. Então, sim, então. Muito de umas 2 décadas para cá mudou em relação ao fenômeno. Por exemplo, antigamente, quando no nosso grupo tem um piloto reformado, né? Ele diz assim, Lauzide, olha, antigamente se a gente falasse que viu um disco voador lá, ele botar a gente no solo, passar por um processo de investigação mental, para dizer que a gente era doido, e ficar por 6 meses sem voar, por segurança e tal. Hoje em dia não, quando você vê um objeto desse em pleno voo, devido a um esforço da própria revista UFA e a Comissão Brasileira de Ufóloga, CBU, foi até Brasília pedir a abertura desses arquivos. De lá para cá, muita coisa mudou. Inclusive, teve uma mudança na lei em que os pilotos são encorajados a fazer um relato oficial do avistamento, diferentemente de uns 20 anos atrás. Eu estava num evento lá em São Paulo, para ser mais preciso, em Campinas, São Paulo. Eu conheci um copiloto da TAM. Ele estava lá no evento para aprender sobre ufologia. Por que ele estava lá? Porque em um voo de Salvador para São Paulo, no que o avião sobe, né? Aí tem um diário de bordo, o checklist que ele completou e tal. Aí o piloto olhando, disse, olha que coisa ali na frente. Aí veio um objeto, vamos dizer que aí está o avião, né? O objeto nivelou na mesma velocidade, a uma certa distância, depois fez assim, para lá, para a esquerda. Disse, rapaz, isso foi a coisa mais bonita que eu vi na minha vida. E se vocês pesquisarem na internet, filmagens feitas em cabine de piloto. Pesquisa aí, pessoal. Muito piloto já... Depois de acabar o podcast, é claro. Muito piloto já filmando, hoje em dia com o celular, né, tem câmera, os caras vai lá e pá, filma assim um equipamento, olha lá o discador, tô aqui, no voo aqui, tal. Cara. Tem muito disso. Tá acontecendo muito. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. The whole thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing! It's
rotating. Tem muito disso. Está acontecendo muito mesmo. Ô, Lauzide, e aquela história que os aliens, os seres extraterrestres, ajudaram os egípcios, que inclusive muita gente não acredita que as pirâmides foram construídas por humanos e teve ajuda de tecnologia alienígena. Eu duvido muito disso aí, viu? Eu até hoje não tenho assim. Tu duvida do quê? Eu duvido que não houve interferência ou ajuda extraterrestre, não. Na minha mesmo, opinião. Lauzide? Eu Por que, acho- Lauzide? Veja só, hoje em dia nós temos um aparelho criado que eu posso falar com qualquer pessoa no mundo. Imagina eu pegar esse aparelho aqui, levar para um índio lá que nunca teve contato com o ser humano. Eu mostrar um aparelho, fotografar, filmar a floresta, ele mandar alguém entrar aqui em conferência, falar, e vai dizer, esse cara é de outro mundo. Porque os egípcios, na minha opinião, sabe, foram, na época, criaturas altamente inteligentes e usaram da matemática e da física, até onde eles entendiam, de como construir as pirâmides. Por exemplo, foi descoberto atualmente que como é que eles deslocavam aqueles blocos? Com água. Com água? Com água. Conta pra gente isso. Eles pegavam os rolos de madeira, vários, né? E pessoas empurrando, ou puxando, de uma forma ou de outra, jogavam água embaixo, na frente, para poder haver a queda do solo e facilitar o deslocamento. Está aí na internet. Entendeu? A engenhosidade humana não tem limites. Entendeu? Então, por isso que eu não acredito que foi extraterrestre, não. Mas não tem também essa história, eu já li muito sobre isso também. Não sobre o caso do egípcio agora, mas tem muito essa história de que a humanidade foi aprendendo ao longo do tempo com os aliens, com tecnologia alienígena. Então, nesse caso aí, como é que fica isso? Como é que ele vai chegar e vai ensinar isso para as pessoas? Você já ouviu falar de algum objeto deixado por eles? Achado por quem? Não entendi. Assim, algum objeto uma ferramenta extraterrestre Sim. que provasse que foi através daquela ferramenta extraterrestre. Não. Não tem. Não tem. Não tem. Então é isso, pessoal. Desculpe aí destruir um pouco da crença de vocês, da infância, que teve ajuda de tecnologia alienígena, mas, segundo Lauzide, não tem. A pirâmide foi construída, todo o crédito é para os egípcios. Exatamente. Não é isso, Lauzide? Também tem a história que, aí já entra nessa coisa da religião, né? Que alguma raça alienígena havia influenciado o espiritismo. Tu sabe alguma coisa nesse sentido, Lauzide? Tem uma história disso também? Olha, eu não tenho nenhuma... Inclusive, eu estava lendo que o Chico Xavier falava... sim, o Chico teve 12 encontros já. Teve na época. Vamos falar um pouco sobre isso também, Lauzide? Veja bem, o interessante. primeiro encontro, como eu te falei previamente, né? Nem todo alien é bonzinho, né? Tem uns que vêm aqui fazer experimentos com a gente, né? Até mesmo para aprender sobre como é que funciona nossas emoções e tal, né? Que isso tudo ainda é raça, tá, pessoal? A gente tá falando meio que das raças e tal, né? A raça que influenciou isso e aquilo. Aí, então, ele estava, não me recordo exatamente, estava de carro na estrada, indo para não sei se para Minas Gerais, em algum lugar. Também está aí na internet aí. Ele disse que viu lá o disco voador seguindo o carro dele lá. Ele começou a rezar, que eu vi um Grey, se não me engano, tentando abduzir ele. Aí ele começou a falar com o mentor dele mesmo, disse, rapaz, é melhor você começar a rezar para o Cristo, porque esse cara não está aqui com boas intenções, não. E ao invés de abduzirem o Chico, levaram uma vaca no lugar, por interferência lá dos poderes maiores na espiritualidade. A gente tá falando rapidinho, para eu pegar esse nicho aí, para não me perder. A gente tá falando que Cristo teria a possibilidade de ele ser, né? Um extraterrestre. Um extraterrestre. Emanuel de Chico Xavier teria essa possibilidade? Com certeza. Nós somos seres humanos, nós somos almas vivenciando uma experiência humana. Nossa alma vem de outro local. Nada no planeta é daqui. A água que está aqui não é daqui. Tem mais água fora do planeta do que você imagina. Tem um quasar aí que é um quasar repleto de água.
Entendeu? Enfim, voltando para o Chico, Sim. a segunda experiência com os aliens foi já uma experiência boa, de uma outra raça. Entendeu? E teve 2 experiências que foi relatado. Ô Lauzide, a gente. Acho que tem um tempo aí. Qual é o tempo aí, produtor? 5, 10 minutos? 5 minutos. Vamos tentar falar. Tá um papo interessante, Lauzide. Foi interessante aí. Tem alguma coisa que eu queira falar que a gente não conversou aqui? Que apesar de ser um pouco jovem, a minha memória falha pra caramba. Mas se tu não tiver nada pra falar agora, 5 minutos ainda tem um tempo. Eu deixo pra tu falar daqui a pouco. Vamos falar só um pouquinho do cinema. Porque o cinema, né? A gente já falou um pouco das raças. A gente não tem tempo, pessoal. Vai marcar. Por mais que seja podcast, eu explico sempre. A gente marca depois, Lauzito vai vir aqui. Inclusive o espaço aqui da Mangue Lab está aberto para ele, quando ele quiser gravar, fazer alguma live, né? Porque é um assunto interessante desse, merece tempo. E a gente está aqui até disponibilizando, né, produtor? Desse espaço aí. Obrigado. Mas deixa eu te perguntar, Lauzide, como tu enxerga o cinema? Que o cinema sempre coloca os aliens invadindo a gente, matando, querendo, sei lá, usar a gente da pior forma possível. Eu fico imaginando, já pensou em Independence Day? É assustador quando eu paro, meu Deus, será que vai conseguir existir mesmo um ataque como esse? Como é que a pergunta é, como tu enxerga essa forma que o cinema mostra essa história toda e por que o cinema sempre mostra essa coisa de invasão, de destruir a humanidade? Não tem um filme, eu não lembro de um filme que fale sobre uma amizade. Tem algum filme? O ET. O ET, mas é uma coisa mais infantil, né? Mas tem. Desculpa a falha, eu disse que a minha memória é curtíssima. Não, veja bem. Mas fala pra gente aí, Lauzide. Essa abordagem que eles fazem dos extraterrestres é para puramente vender ingressos de cinema, bilheteria. O meu que é um sensacionalismo, né? Pra chamar a atenção. Eles procuram explorar e tal. Ó, É produção, é cinema. É, produção. Se eles quisessem, de fato, destruir a Terra, cara... Já teria invadido, né? Com essa Há tecnologia. muito né? tempo. Há muito tempo. Já nem existiria mais aqui. Sempre Muito mostra pelo isso também, mais inteligente que a gente. Claro, o cara tão viajando aí em planetas e planetas e a gente naquela ondinha de nem chegar à Lua. E até hoje se discute muito se o homem foi à Lua ou não. Então ele tem uma tecnologia bem mais avançada que a gente. Com certeza. Mas o cinema também mostra muito isso, né? Ele sempre superior à humanidade. É a humanidade fazendo cinema mostrando outra raça sempre superior a gente. Agora eu usei para você. Um preconceito com os no meu humanos. canal eu disponibilizei alguns filmes, inclusive um feito aqui no Brasil, chamado Área Q, uma produção internacional com atores brasileiros e estrangeiros. A área Q é uma área composta de 3 cidades, Quixamirim, Quixadá e Quixa não sei o quê, lá no interior do Ceará. Então, é um filme científico, né? Assim, não, uma ficção científica, mas com alguns aspectos reais, sabe? Chamada Área Q. Para quem não assistiu, a Área Q, vai lá no meu canal, está lá disponibilizado também de grátis. Está mostrando aí agora o link do canal, do Lauzide, então vai nesse canal aí. Assim que acabar o podcast. Inscreva-se no canal, dê o like, Inscreva-se no canal, dá like, comenta, compartilha, participa. Tem que passar de alguma forma. Porque nós estamos botando filmes que geralmente as pessoas não têm o menor conhecimento. Que foge a essa coisa que já tem grandes produções, né? As grandes produções, Hollywood. Então, eu não sei se tu respondeu. É o que tu acha desses filmes, assim? Tu acha que não ajuda em nada, né? Não ajuda em nada. É para ganhar dinheiro, Há a possibilidade do Independence Day acontecer com a gente um muito dia? pelo contrário. Opa, amém? Eles já desativaram ogivas nucleares nos Estados Unidos, dando um sinal assim, ó, pessoal, não brinque com isso é fogo. Eles derrubaram, uma vez eu vi na internet um depoimento de um ex-militar, estavam fazendo um exercício com uma ogiva, chama Dumbhead, uma ogiva que não é ativada, não tem nenhum aparato nuclear de fazer, só o tamanho, o peso e tal, como teste, né, do foguete. Então, eles lançaram esse foguete, em um determinado ponto veio um objeto, soltou 3 raios nele e derrubou. Como eles estavam filmando com as câmeras bem potentes, né? Igual a NASA faz, né? Quando o shuttle, o ônibus espacial vai lá para cima, né? Eles filmam até onde der, né? Enfim, aí veio um general lá, pô, vocês derrubaram, foi que houve? Por que vocês derrubaram? Não derrubou não, vai ver lá no filme, o bicho caiu, né? Aí quando foram ver a filmagem, aí foi revelado na filmagem que foi um objeto que veio do nada, soltou 3 raios e derrubou. E tem mais. Na Rússia, numa base nuclear, lá também está na internet, isso é verdadeiro. Na Rússia, por 15 segundos, quase aconteceu, ou durante 15 segundos, quase aconteceu uma terceira guerra mundial. Com
ogivas nucleares. Eles chegaram na base, ativaram o aparato de lançamento por 15 segundos, depois desativaram e foram embora. Isso aí tá lá, os caras dizendo, não, tem uma luz aqui que chegou aqui, um disco voador e tal. Aí eles não falam nisso. Mas a gente está correndo, o grande perigo somos nós mesmos. Poluindo o planeta, destruindo tudo, poluindo o ar, o mar. Essa questão... A humanidade já se auto-destrói, né? Já se ataca entre si, nem precisa de vida não precisa não. de fora para destruir eles. E eles estão preocupados com a nossa autodestruição. Deixa eu aproveitar, só que o nosso tempo está estouradíssimo. Rapidinho, não é TV, mas também tem tempo. Ô, Gugu. Gugu, pelo amor de Deus aí, que Deus o tenha, mas era cada coisa no programa do Gugu que eu vou te contar. O chupa-cabra é ufologia? O que é que tu tem a falar sobre isso? Existiu? Chupava mesmo sangue? Que também tem outra história que eu acho que não vai dar tempo aqui, vai ficar para outra, do chupa-chupa, né? Que tem os ataques do chupa-chupa. Vê aí, a gente consegue um tempinho, produtor? 2 minutinhos, 3 minutinhos para ele falar do chupa-cabra e falar também desse caso do chupa-chupa e a gente vai encerrando. Veja bem, eu não acredito que o chupa-cabra é um fenômeno extraterrestre. Eu, particularmente, não acredito. Não. Ou seja, não é ufologia também. Não é ufologia também. Não é nada, não tem nada a ver. Tem alguma outra coisa por trás disso. Tanto é que até hoje em dia não se provou o que era. Entendeu? A ufologia é quando você estuda objetos voadores não identificados e chega à conclusão que é de origem extraterrestre, devido ao alto nível de tecnologia. Isso é ufologia. Tá? A segunda parte da sua pergunta eu vou responder. O chupa-chupa, conhecido popularmente, aconteceu em Colares, que eu já mencionei aqui. Foi a Operação Prato. O que aconteceu foi o seguinte lá. Acho que a Colares tinha cerca de 10 mil pessoas, né? E, de repente, objetos vinham do céu, lançavam um feixe e um facho de luz nas pessoas, extraindo material genético, no nosso entendimento. Tá? Pessoas ficavam anêmicas, algumas vieram a óbito. Teve uma médica, Ilaline Sissim, o nome dela é bem diferente, o Aline Sissim, que deu depoimento que ela avistou, não só ela... Que aí já é ufologia, né? Vocês acreditam mesmo nisso. Diferente do chupa-cabra. Diferente do chupa-cabra. Então, ali foi uma extração de material genético para estudos biológicos. Sim. Eles usaram a tecnologia que eles têm. Por sinal, eles lançam um equipamento que pode até dar, tipo a luz, né? Que pode fazer uma curva. Uma espécie de raio laser que a gente vê. Um raio, tipo uma espécie de raio, né? Então, esse material ele é composto de um facho e um feixo. Um dentro do outro, ele chegava até a pessoa, geralmente eram mulheres, a maioria, né? Mas não todos. Chegava até a pessoa e esse fecho tirava uma amostra do sangue da pessoa. Entendeu? Teve um relato bem interessante, está aí na internet também, o cara dando depoimento, que ele estava numa rede, eu sou da região amazônica, sou do Pará, né? Sou paraense, radicado aqui em Recife já há alguns anos. Lá nós chamamos o matuto de caboclo, né? Estava lá o caboclo deitado numa rede, dentro de casa, quando, assim, de papo para cima, né? Como diz, popularmente, papo para cima, e de repente ele viu a telha do barraco dele, né? Ficar vermelha, e de repente ela desapareceu. No que ela desaparece, ele enxerga o céu, e de lá veio um facho de luz, um fecho, fez a mesma coisa, ele inclusive veio a óbito posteriormente. Entendeu? É isso, pessoal. Tinha outro assunto que eu ia falar, mas fica para uma próxima oportunidade. Lauzide, com certeza, volta aqui, né, Lauzide? Mas eu queria falar sobre o meu evento. Não, eu vou passar a fala para você. Tá. Eu só vou explicar aqui, que eu ia falar também sobre um caso que era muito interessante, de forma popular também, que eu gosto de trazer muito o que a gente vê aí na internet e tal, que seria o caso da Maria Cinta, que é bem interessante, pessoal, acho interessante vocês pesquisarem aí. Por mais que alguns ufólogos também não acreditem muito naquela história, não sei se é que acredita ou não, mas aconteceu em 1968, tem um relato de uma senhora, que é uma mulher de branco, que ela trabalhava no hospital psiquiátrico e teve um avistamento. Lembra de alguma coisa desse sentido? Eu tenho algum conhecimento sobre esse assunto, mas... Rapidamente, assim, o que tu acha disso? Não tem evidência. Não tem evidência, né? Que, inclusive, eu estava conversando uma vez, assim, será que o fato dela trabalhar no hospital psiquiátrico, pesado, cansativo à noite, não que eu estou chamando ela de louca, mas ali é um ambiente pesado. Foi um avistamento na madrugada que... Deixa eu contar rapidamente pro pessoal, que não pode estar pesquisando agora no Google. Rapidamente, produtor, rapidinho.
que ela foi lá, num determinado momento, na madrugada, por isso eu falei que, pô, acontece muito na madrugada, ela abriu a porta e viu uma mulher no final da casa, na parte de baixo da casa, né, no primeiro piso, e ela foi até lá, conversou com essa mulher, a mulher pediu água a ela, educada, né, forneceu a água, e em seguida ela foi acompanhando, conversando com a mulher que falava umas palavras, eu acho que é mais ou menos isso, umas palavras que ela não entendia bem, e em seguida a mulher entrou atrás de um arbusto, né, foi para trás de um arbusto, entrou numa nave e desapareceu. Fala alguma coisa rapidamente sobre isso. É ufologia, não é? E o pessoal quiser saber mais, pesquisa aí. Pesquisa, porque, na minha opinião, assim, não tem uma evidência sólida, né? É um relato. Imagina só uma pessoa dentro de um hospital psiquiátrico. Vai, sei lá, que ela tomou um remédio do Eu sempre cara. achei isso. Vai que ela, né? Tomou e começou a ver coisa. Pode Pois acontecer. Agora, tem um relato que vamos falar numa próxima edição. Mas expliquei bem o caso da Maria Cinta, né? Foi Esse mais ou menos para isso, né? É. Sim. Tem um relato que envolve crianças, mais de 60 crianças na África. Aí depois, esse sim, esse eu posso falar para você depois. A gente vai marcar outra oportunidade, porque a gente está estouradíssimo. Antes de encerrar, eu vou deixar o Lauzide, pode falar do teu evento. E fala também aí alguma coisa que eu não conversei aqui, se tiver interessado em falar. Alguma coisinha aí. Se tiver, o espaço é seu para você falar o que você quiser aí, antes de a gente encerrar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a nossa organização é Pode falar até diretamente aí para o pessoal, nessa okay, câmera aqui. Pronto. Nossa organização é sediada aqui em Recife, a Brazil UFO Network. Nós temos um endereço físico lá em Afogados, né? Pesquisa na internet, nós existimos realmente. É uma organização sem fins lucrativos e com a intenção de realmente trazer ao público a ufologia séria, né? A ufologia verdadeira, com evidências embasadas na ciência e na tecnologia que nós temos acesso, né? Nós fazemos eventos presenciais, mas devido à pandemia, nós paramos, fazemos eventos internacionais aqui em Recife e em outros estados também. Como nós estamos agora online, por maior parte do tempo, né? Nós temos agora um terceiro fórum online de ufologia e espiritualidade da Braufonet, entre os dias 27 e 29 de outubro, no nosso canal do YouTube, que é o Braufonet, se escreve BRAUFONET. Vou pedir para colocar aqui embaixo. Pode deixar. Nós estaremos abrindo esse evento com nada mais, nada menos com o editor da revista UFO, o Ademar Jevaé, trazendo o tema: as recentes revelações do Pentágono e o que vem a seguir. Aquela revelação que eu falei recentemente, né, que nós falamos durante o programa, sim, ele vai dar uma palestra sobre isso aí. Muito bom. No dia 28, nós vamos trazer o perito, né, o policial Tony Najá. Ele vai falar sobre as imagens ufológicas autênticas por análise. Ele fez uma palestra conosco uma outra ocasião, que foi justamente o contrário, né? Ele palestrou sobre as imagens fakes. E tem muita tecnologia para poder você fazer e também tem tecnologia para você desvendar como isso é. Sem dúvidas. Separar o joio do trigo. E, por terceiro, no dia 29, nós estaremos encerrando o nosso evento com o doutor Tiago Advogado, né? O Tiago Bezerra de Mello, de Recife, falando sobre a É complicado. Desmilitarização do espaço e exopolítica. Exopolítica são todas as políticas do espaço, sim, envolvendo qualquer coisa fora do planeta, né? Então, o advogado vai falar sobre esse tema interessantíssimo, né? Para quem quer entrar em contato comigo, o meu WhatsApp é 81, Recife, né? 99596. Tá aparecendo aí nesse momento aí, né? Que a nossa produção é porreta. Tá aparecendo agora aí. Então esse é o meu WhatsApp. Quero fazer alguma pergunta ou relatar algum caso. Estamos aí, né? Para isso. Agradeço aqui desde já a oportunidade de estar aqui com você, Anderson. E conte conosco aqui para as próximas podcasts, né? Lauzide, foi um prazer inenarrável. Eu peço desculpas desde já, o pouco conhecimento que eu tenho. Você tirou muitas dúvidas minhas, inclusive fez revelações interessantes, como o caso lá das pirâmides, né, que muita gente acreditava, e até inclusive eu, de certa forma. O meu produtor tá ali se escondendo, mas acreditava também nessa coisa, mais ou menos, né, nessa teoria. Ah, tá dizendo que não. Mas tudo bem, né? A gente sempre tem aquele dito popular, né, aquela crença, enfim. Mas, cara, foi um prazer muito grande ter recebido você aqui. Muito obrigado
obrigado por ter dado essa oportunidade ao podcast do Andros. Toca aqui. Valeu. E a gente vai marcar mais oportunidade para conversar sobre esse papo interessante, beleza? Até o próximo podcast.